herpes zoster. Muita gente nunca ouviu falar nela, mas a doença é mais comum do que se imagina. Detalhe, a estimativa é que a maioria das pessoas carregue o vírus sem saber. A Vânia não chegou a desenvolver o herpes zoster, mas conheceu a doença de perto. Já conhecíamos assim de viver a própria herpes na família e nos amigos. Como fisioterapeuta, já atendeu e tem muitos pacientes idosos. Eu tenho os pacientes neurológicos, né? E todos já tiveram muitos casos de idosos com herpes, que é uma doença terrível, com dores, né? No mês passado, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou uma campanha educativa sobre a doença. A Vânia logo aderiu e optou pela vacina, antes mesmo de completar 50 anos. Você pode tomar antes como forma de prevenção, né? Já ameniza se você tiver, mas pode ser tomada desde que você tenha prescrição médica para isso. Além de receber a dose, a Vânia passou a incentivar a prevenção. Fez parcerias e vem organizando campanhas de vacinação na clínica de fisioterapia. Estavam tendo mais casos, né? Até acho que pelo inverno. E vamos fazer, e veio e aconteceu. E foi super legal. Para ela, o importante é que não falte informação. Muitas pessoas não tinham ouvido falar nas consequências da doença, que são as dores terríveis e algumas delas com difícil controle até por medicação. Paciente da clínica, seu Júlio, de 78 anos, admite: não conhecia nada dessa doença, mas por orientação médica decidiu se vacinar. Eu achei que era prudente, juntamente com aquelas vacinas que todo idoso deve tomar sempre, todo ano, e é renovável, essa também faz muito bem, principalmente pela prevenção, né? Ele faz questão de cuidar da saúde e aconselha outros idosos a fazerem o mesmo. E as pessoas que tenham idade e não se acomodem, até para não dar mais trabalho para os outros. A estimativa é que 95% das pessoas em todo o mundo carreguem o vírus da herpes zoster. Pesquisas mundiais mostram que 1 de cada 3 delas deve desenvolver a doença ao longo da vida. Ela se comporta da seguinte forma: a primeira infecção, a prima infecção, a primeira vez que a pessoa pega esse vírus, ele vai ter a doença catapora, varicela. Ao final da doença, quando essa doença sara, o vírus não vai embora, o vírus vai continuar na pessoa e ele vai se instalar nos gânglios nervosos espinhais, do lado da medula, da espinha, nos gânglios sensitivos, nos gânglios nervosos da sensação, da sensibilidade. Muito tempo depois da infecção, esse vírus pode acordar, começar a se multiplicar, e isso vai levar a uma inflamação desse nervo sensitivo. No decorrer da doença, nos dias de doença, o vírus vai alcançar a pele e vai aparecer então aquelas lesões típicas, que são aquelas vesículas, aquelas bolhazinhas características do herpes zoster. As lesões na pele são o primeiro sinal visível, mas não o primeiro sintoma da doença. A dor é o primeiro e o grande sintoma do herpes, né? Normalmente as lesões de pele não sofrem muitas complicações, eventualmente uma infecção secundária, mas é raro. O grande problema do herpes zoster é a dor, que pode ser muito forte e pode até levar à incapacidade do paciente, né? De tanta dor que ele vai sentir. O vírus é o mesmo, mas herpes zoster é diferente da varicela ou catapora. A varicela é a prima infecção, é a primeira vez que o vírus entra no corpo da pessoa. Então a doença é normalmente uma doença sistêmica, no corpo todo. A disseminação vai ser via sanguínea, né? Então o paciente vai ter lesões por todo o corpo, aquelas bolhazinhas, vesículas, né? Que vão rompendo e formando aquelas casquinhas, coça. Normalmente tem febre, queda do estado geral. Depois disso, em vez do vírus ir embora, deixar a pessoa, ele fica incubado dentro do nervo. E a segunda manifestação do vírus, se acontecer, vai ser o herpes zoster. Vai ser como se fosse uma catapora localizada num único nervo, num único pedaço. E apesar do nome, a doença não tem relação com o herpes labial ou genital. A diferença é que a lesão é muito menor, né, de tamanho, a dor também é muito menor.
o herpes simples e o herpes genital, dói, incomoda, mas é muito pequena em comparação com a dor do herpes zoster. Não é regra, mas o herpes zoster tem uma relação direta com a idade. Normalmente a catapora é uma doença que acomete principalmente as crianças. E daí até os 60 anos, passam-se muitos anos e o sistema imunológico começa a diminuir a produção de anticorpos específicos. A doença foi há muito tempo. Então, normalmente o anticorpo começa a cair, diminuir, e aí nessa queda dos anticorpos, o vírus aproveita esse cochilo do sistema imunológico e passa a se multiplicar. Tratamento existe e é feito com antivirais. Esse tratamento tem que ser feito o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a gente instituir essa medicação, quer dizer, menos de 72 horas, a gente consegue ter bons resultados para evitar a dor que vem depois. Então, quanto antes tentar matar o vírus, menor vai ser a destruição do nervo, menor a chance de apresentar a neuralgia depois, que é uma grande complicação. A demora no tratamento pode deixar sequelas. É a pessoa ficar com a dor, o nervo fica machucado, o nervo fica destruído. Como o nervo não tem cicatrização, né? O nervo fica machucado, destruído, mandando estímulos ruins e dor, que é uma dor muito intensa, que incomoda muito o paciente. Prevenção só tem uma. Tentar evitar a varicela, a catapora, com a vacina da varicela. Se não for possível isso, aí se a pessoa teve catapora, existe ainda a chance de, na idade adulta, existe agora a vacina específica contra o herpes zoster. Ela ajuda o paciente a se prevenir, ajuda o sistema imunológico da gente a estimular anticorpos contra esse vírus que está incubado ali. Ele ajuda a se proteger. A Anvisa liberou a vacina preventiva no Brasil há pouco mais de um ano. Ela é fabricada nos Estados Unidos. Disponível na clínica de vacinação da Unimed, custa R$ 310. Desde janeiro, cerca de 230 pessoas receberam a dose, principalmente nos últimos 2 meses. Aumentou em torno dos 80% a procura da vacina. A gente está fazendo bastante, tem uma procura bem acentuada da população. É pessoal que está vendo e está se conscientizando, porque é bem doloroso mesmo o processo. Quando ela desenvolve, a pessoa fica bem debilitada, atrapalha bem a vida social da pessoa, fica bem complicado. E basta uma única aplicação. Uma vez que você fez, você não precisa fazer mais. Ela tem um estímulo, ela vai ajudar o estímulo imunológico, né? E tem células de memória, então por isso que não tem necessidade de fazer mais. É uma dose única. A vacina é indicada para pessoas com mais de 50 anos. Apesar da idade, o próprio enfermeiro já viu o herpes zoster em crianças. Inclusive, meu filho, com 9 meses, apresentou a doença, ficou internado 1 semana, fazendo tratamento, com muita dor intensa e bem sofrido para a família. Até tem contraindicações, mas por enquanto a clínica não tem recebido relato de reações por parte dos pacientes. A contraindicação da vacina mesmo é para quem está imunodeprimido, né? Toda a vacina, e alguma composição da vacina que tem alérgico, mas é bem aceita na população. A gente tem feito, não tem apresentado praticamente 0 índice de reação, está bem tranquila a aceitação pela população.